Os aspectos constitucionais da liberdade religiosa no Brasil foi o tema da audiência pública comandada pelo deputado delegado Tito Barrichello, do União Brasil. O debate tratou do possível impacto do projeto de lei federal 2630 de 2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, no direito à liberdade de crença e do livre exercício religioso garantidos pela Constituição. A liberdade de religião nada mais é do que um direito de primeira geração, que advém da liberdade de pensamento. Sem liberdade de pensamento não tem liberdade de religião. Então nós temos o projeto de lei das fake news, da 2630, que afeta a religião sim, porque hoje boa parte das manifestações das igrejas advêm e são feitas em redes sociais. Então afetar uma rede social é afetar a religião sim também. Para o deputado Fábio Oliveira, do Podemos, o crescente número de casos de violação à liberdade religiosa é preocupante e não se pode permitir que um direito constitucional seja perdido. Eu acredito que a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso para que a gente não deixe que o artigo 5º da Constituição, que é o nosso direito de expressão filosófica, expressão política e também religiosa, ele seja ferido. E quando a gente fala em liberdade religiosa, a gente vê que ano após ano nós temos denúncia após denúncia em que ações estão ferindo esse artigo 5º, principalmente no que tange a liberdade religiosa. Só em 2021 nós tivemos mais de 500 casos. Obviamente que são casos que têm que ir para serem investigados, não estou dizendo que todos os casos são reais. E a gente tem casos graves aqui no Paraná e casos graves em Curitiba, em que claramente foi ferida a liberdade religiosa e a gente não pode, eu como cristão, eu não posso permitir que esse debate se encerre com uma opinião contrária ao que a Constituição já nos dá o direito. Autora da Lei Estadual 21.074 de 2022, que dispõe sobre a liberdade religiosa, a deputada cantora Amara Lima, do Republicanos, destaca que a legislação reforçou um direito já garantido. É muito importante trazer à população o direito que as religiões, as igrejas, elas têm, e essa liberdade religiosa da fé das pessoas, né? E através dessa lei, a gente regulamentou no estado do Paraná algo que já é protegido através da nossa Constituição Federal. E eu tenho certeza que através dessa audiência tiraremos qualquer dúvida que houver ainda pairando sobre os nossos paranaenses e principalmente sobre as religiões do nosso estado. Além da garantia individual de professar a fé, o direito constitucional à liberdade religiosa versa também sobre o direito do cidadão que não tem fé ou religião e que também deve ser respeitado. O direito à liberdade religiosa, o direito à crença, o direito à reunião, o direito à associação, ela é garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil desde 1988. É um direito fundamental, é uma cláusula pétrea e isso é inegociável. Inclusive, esses direitos eles são também elencados nas declarações de direitos humanos da ONU, no Pacto de São José da Costa Rica também de direitos humanos, que são todos homologados pelo governo brasileiro, e nós temos grande proteção legislativa quanto ao assunto. E a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná tem trabalhado há mais de 10 anos nesses assuntos, garantindo a proteção a todos os credos e, inclusive, o direito dos ateus de não crerem, porque a liberdade religiosa não é só a defesa de religiosos. A liberdade religiosa é o direito de crer e de não crer. É isso que nós defendemos. Para os líderes religiosos, a intolerância religiosa precisa ser punida com rigor da lei e prevenida com o diálogo interreligioso. A gente precisa fazer um alerta a toda a sociedade. Acredito que as casas de leis elas são próprias para poder promover esse diálogo e para que grupos responsáveis por cumprimentos da lei, né, o jurídico, códigos que cumprem os códigos penais, possam estar olhando para que não fique impune, né? A gente teve a atualização da lei da injúria racial, o qual hoje acrescenta também casos de intolerância religiosa, e a gente vê como é importante que a lei seja seguida, né? Porque a intolerância ela não vai acabar, mas a gente sabe que a gente não pode viver numa impunidade ainda. Se nós não tivermos uma união entre as religiões e o setor público, para que se descubra a fonte e não que você fique apagando pichações.
Então nós temos que saber a fonte, chegarmos até ela e colocar a legislação em vigor, que é colocar na cadeia. Bom dia, boa tarde, pessoal. Boa tarde, papai. Obrigado. Neste dia viemos com um aviso muito urgente e este aviso é muito importante. O aviso que nós viemos trazer aqui é uma mensagem de salvação. Viemos avisar que saiu o decreto da imagem da besta. O decreto da imagem da besta. Se alguém um dia já ouviu a falar sobre a marca da besta, isto se cumpriu no ano 2020, no dia 2 de junho de 2020, foi assinado este decreto para que todos os habitantes da terra recebessem esta marca da besta. Então, isto significa que, na verdade, o mundo está agora a se dividir já em dois grupos. Os que adoram a besta e os que adoram a Deus. Os que adoram a Deus, guardando os mandamentos de Deus, e os que adoram a besta, guardando o primeiro dia da semana. Esta imagem da besta, o presidente dos Estados Unidos, América do Norte, neste dia 2, ele assinou o decreto dominical. Como ele assinou? Primeiro, foi em Roma e ele adorou a imagem, a estátua do Papa João Paulo II. Saindo dali, foi à Casa Branca, nos Estados Unidos, e ele assina o decreto da imagem da besta. Que significa que agora o poder papal voltou a dominar o mundo inteiro. Agora a besta do Apocalipse, capítulo 13, voltou a dominar o mundo inteiro. Por isso que no ano 2020 a besta conseguiu unir todas as religiões do mundo. Ele conseguiu unir. Então é a razão pela qual em que agora está sendo promovida a liberdade religiosa. E este decreto dominical, que saiu no dia 2 de junho de 2020, ele saiu de uma forma disfarçada, saiu de uma forma camuflada. Em nome da liberdade religiosa, saiu o decreto dominical, que significa a imagem da besta. Agora ela está a dar fôlego à besta, para que todos reverenciem, todos adorassem a besta. E quem é a besta? Quem é esta besta? A besta nós sabemos muito bem. A palavra de Deus responde que essa besta é animais. E animais, na palavra de Deus, animais representam um rei, um reino, um poder. Então significa que animais representam um rei. E este reino é o reino romano, que voltou a dominar o mundo inteiro. O Papa
é a besta. Agora, o protestante, ou seja, a imagem da besta é o protestante, apostatado. Estados Unidos. Por isso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assinou o decreto da imagem da besta no dia 2 de junho de 2020, significa esta imagem da besta. As religiões, as igrejas que se uniram com a besta, o Papa. E agora todos promovem esta liberdade religiosa. O decreto dominical não saiu em nome de decreto dominical, mas em nome da liberdade religiosa saiu este decreto dominical. Que agora os Estados Unidos está já obrigando que todos respeitem a besta, todos adorem a besta. O Papa é a besta do Apocalipse 13, que significa que agora, o domingo, o primeiro dia da semana, é obrigado a todos os habitantes da terra. É obrigado. Ninguém pode comprar, ninguém poderá comprar, nem vender, senão aquele que guardar o domingo. Muitos estudiosos da Bíblia, eles dizem que a marca da besta é o chip. Não é nada disso. A marca da besta não é o chip. A marca da besta é a observância do primeiro dia da semana. Por isso, a partir do momento da pandemia, ele conseguiu tudo. O Papa, a besta, conseguiu dominar o mundo inteiro. Conseguiu dominar todas as religiões, todas as igrejas, para promover a liberdade religiosa. E esta liberdade religiosa, na verdade, é o decreto dominical. E é a marca da besta. Não sejamos enganados. Por isso que agora, este ano 2023, o mês que nós estamos, agora os Estados Unidos colocou esta lei que ninguém, o sábado agora tem que ser exaltado, ou o sábado espúrio, o domingo tem que ser exaltado, que agora será chamado sábado cristão. O domingo será chamado sábado cristão, que significa que ninguém pode comprar, ninguém pode trabalhar senão observar o domingo. Então é a razão pela qual em que, neste momento, o decreto saiu desfalsado. Da forma que nós lemos, da forma que entendíamos, não é da forma que está a saída do decreto dominical. Por isso a perseguição começou. A perseguição da Idade Média. Todas as religiões agora se uniram. O Papa uniu as religiões para que todos promovessem essa liberdade religiosa. Então é a razão pela qual em que precisamos prestar muita atenção, ter muito cuidado com esta saída do decreto dominical. Esta saída do decreto dominical, que saiu no dia 2 de junho, é para perseguir os guardadores dos mandamentos de Deus. Agora, a Igreja Romana escolheu uma igreja para promover esta liberdade religiosa, para estar em frente desta obra, para promover esta liberdade religiosa. Na verdade é que a liberdade religiosa, o decreto dominical saiu em 3 fases. Saiu em 3 fases esse decreto dominical.
estamos vivendo na primeira fase do decreto dominical, que começou em 2020. E entraremos na segunda fase do decreto dominical. E a primeira fase do decreto dominical, que começou em 2020, nos fala da educação. Que agora todas as igrejas, todos os líderes, têm que obrigar os seus membros para reverenciar o primeiro dia da semana, o domingo. O domingo deve ser respeitado. Esta é a educação. Por isso, esta educação está dentro das igrejas adventistas do sétimo dia. A ordem veio. Se você quer que respeitem o teu sábado, então respeitem o domingo do católico. Então respeitem o dia do teu próximo. Esta é a forma que está sendo educada o domingo dentro das igrejas adventistas. Por isso, em 2022, a bandeira do Vaticano entra na Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esta bandeira do Vaticano que entrou em 2022 dentro da Associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, isto significa o triunfo. Agora a igreja está unida com o Estado. A igreja está unida com o Estado. Então a imagem da besta é a igreja estar unida com o Estado. Por isso, todas as religiões promovem a liberdade religiosa. O Papa promove. A igreja adventista promove essa liberdade religiosa. Todas as igrejas promovem essa liberdade religiosa. E não seja enganado, esta liberdade religiosa é o decreto dominical. Cada igreja local tem o departamento que promove esta liberdade religiosa. Então, prezados irmãos, precisamos ter muito cuidado, porque a primeira fase que nós já estamos tratando da educação do domingo, que se você quer que respeitem o teu dia, o teu sábado, então respeite também o dia do teu próximo. O domingo do católico, esta é a educação que está dentro das igrejas adventistas. Então, todas as igrejas promovem esta liberdade religiosa, a união da igreja com o Estado. Então, nós precisamos saber em que lado eu estou. E o que é o decreto dominical? O decreto dominical é a marca da besta. O que é a marca da besta? A marca da besta é o domingo. Então é a razão pela qual em que agora os Estados Unidos está a obrigar a todos a observarem o primeiro dia da semana. Isto é decreto dominical. Quando terminar essa primeira fase do decreto dominical, que fala da educação, vamos entrar na segunda fase do decreto dominical. A segunda fase do decreto dominical, na verdade, agora vai proibir o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, observam verdadeiramente o Santo Sábado, para não comprar e vender, senão aquele que guardar o domingo. Então, por isso, a besta do Apocalipse 13 é a mesma besta de Daniel 7, versículo 25. Ele dominou o mundo a partir do ano 538, dominou o mundo inteiro. E agora voltou a dominar de novo o poder papal, dominar de novo o mundo inteiro. Por isso, na época do coronavírus, com esta pandemia, o Papa conseguiu unir as igrejas. Todas as igrejas estão unidas com a besta do Apocalipse 13. Todas estão unidas. Todas promovem esta liberdade religiosa. E esta liberdade religiosa é o decreto dominical. Por isso, a palavra de Deus nos afirma, Apocalipse, o último livro, declara
que todos que receberem a marca da besta receberão também as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas. Então, neste momento, é preciso sabermos se em que lado eu estou. Ou estou ao lado da besta, ou estou ao lado de Cristo. Ou estou ao lado de Deus, ou estou ao lado de Satanás. Então, é a razão pela qual em que este é o aviso. Para que todos saibam que saiu este decreto dominical. Não sejamos enganados, que ainda o decreto dominical não saiu. Ainda esperamos o decreto dominical no futuro. Porque já estamos terminando a primeira fase do decreto dominical e entramos na segunda fase. Que ninguém compra, ninguém vende, senão guardar domingo, senão adorar a besta. Então não sejamos enganados. Tenhamos muito cuidado com esta liberdade religiosa. Dentro dos templos adventistas está liberdade religiosa. Prezados irmãos, esta liberdade religiosa é a falsa. A verdadeira liberdade religiosa saiu em 1798. Esta foi a liberdade religiosa. Por isso, Estados Unidos é um país da liberdade religiosa. Esta foi a liberdade religiosa em 1798. O que estão a promover agora, essa liberdade que estão a promover agora, já não é liberdade religiosa, é falsa. Isto significa que eles tiraram a liberdade religiosa de 1798. Eles tiraram. Então, por isso, prezados irmãos, esta é a imagem da besta, é a perseguição. A imagem da besta já está perseguindo os cristãos verdadeiros que guardam os mandamentos de Deus. Agora é crime falar desta liberdade religiosa. Agora é crime falar o pecado pelo seu próprio nome. Isto é crime. Muitas pessoas já estão sendo presas por causa de falar o pecado pelo seu próprio nome. E a perseguição está. Todo que anunciar sobre esta liberdade religiosa, então vai ser preso. Mas nós viemos avisar ao povo angolano, ao povo de Deus, que não estejam inocentes o que está para acontecer. Porque as 7 pragas estão prontas para ser derramadas. Então este coronavírus é o início do juízo final. E esses juízos começaram desde a pandemia. E Deus vai castigar, a partir de 2020, Deus está a castigar as nações, grandes cidades. Mas não vai destruir por completamente. Mas só para ver, porque tem os filhos de Deus que ainda não dobraram os seus joelhos a Baal. Então é a razão pela qual em que Deus vai castigar as nações, para ver se que as pessoas reconheçam. O tempo da graça está quase a terminar. Este é o último aviso, é a mensagem do terceiro anjo. A palavra de Deus, Apocalipse 14, verso 9. Se alguém adora a besta, recebe o seu sinal na fronte, na mão direita. Também o tal beberá o vinho da cólera, da ira de Deus, que são as 7 últimas pragas. E a palavra de Deus, no mesmo livro do Apocalipse, afirma: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Não é hora mais de temermos o homem. Não é hora mais de adorarmos a besta, o Papa. É a hora de adorarmos aquele que fez os céus e a terra. Por isso, estamos dando este aviso. Não digas que eu não ouvi. Não digas, para que amanhã não digas que eu nunca isto me falaram. Então é a razão pela qual que viemos dar este aviso. A imagem da besta, que são todas as igrejas e religiões unidas com o Estado. Agora, a igreja está a controlar o Estado. Por isso, por essa razão,
a bandeira do Vaticano entrar na Associação Geral. Este foi o motivo que Deus rejeita a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, nova liderança toma posse no ano 2020. Nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Toma posse. Então os verdadeiros filhos de Deus estarão fora dos templos. Por isso o Apocalipse 18 diz: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, com vida de toda espécie de ave imunda e detestável. Que significa que todas as igrejas caíram porque se uniram agora com o Papa. Todas as igrejas caíram, promovem a liberdade religiosa. O Espírito de Deus já não está em nenhuma das igrejas. Os verdadeiros filhos de Deus que observarão o Santo Sábado estarão fora das igrejas. Porque Apocalipse 18, versículo 4, diz: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas. Daqui em diante, dentro em breve, as 7 pragas serão derramadas. Mas só receberão as 7 últimas pragas a todos que adorarem a besta, receberem a sua marca, a todos que adorarem o domingo, guardarem o domingo. Esses receberão as 7 últimas pragas. Por isso, este é o aviso. A imagem da besta são as religiões, todas unidas com o Estado. A palavra de Deus disse que a igreja não pode se unir com o Estado. A igreja não pode estar unida com o Estado. Mas agora a igreja está unida com o Estado. Nova liderança toma posse. Não fica saber que você, guardando o domingo, está a receber a marca da besta. Então, por isso, este é o aviso que nós viemos transmitir a todos. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que ouviram esta mensagem. E o Senhor continue a abençoar todos que ouviram esta mensagem. A partir daqui, cada um faça uma reflexão. Em que lado você está? Então, muito obrigado pela atenção de todos.